Bem, pessoal, aqui o Atá estreando no Campeonato Brasileiro, cara. Primeiro Campeonato Brasileiro. Já se parou pra pensar isso, né? Que é o primeiro Campeonato Brasileiro do nosso canal, do Atá? Primeiro de muitos, né? De muitos, claro. Muitos. Vida longa ao Atá. E ao Campeonato Brasileiro. Ao Clebão, ao Odair. É isso aí. Né? Primeiro Campeonato Brasileiro e a gente acabou de assistir o último jogo da rodada. Vamos fazer um bate-bola aqui ligeirinho. A gente acabou de assistir Grêmio vencer o Santos aqui na nossa cidade, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, pertinho daqui. Lá na Caixa d'Água. Na Caixa d'Água. E venceu por 1-0. E alguma surpresa nessa rodada, Aldeia? Vamos direto, alguma coisa que a gente fez um vídeo na sexta-feira falando dos nossos prognósticos, nossas ideias, dos times que podiam disputar o título, times que podiam ser rebaixados. Isso. Resultados. O que você acha? Alguma coisa te chamou a atenção na primeira rodada? Só para avisar a galera, se a gente olhar aqui para baixo, é só porque a gente está com um computador aqui analisando alguma notícia que chega, alguma coisa de última hora aí, tá? Resultado mais diferente do previsto foi o Vasco, né? Isso. Embora eu até estava falando contigo, não é uma super zebra, porque o Vasco vem de Série B, mas eu considero o Vasco um time de camisa. E o Vasco torcida também, torcida, camisa. Mas assim, a gente não esperava que o Vasco fosse vencer fora de casa, né? É que os últimos anos do Vasco, a gente não vê o Vasco ganhando de times que estão por cima, no caso do Atlético Mineiro, que também está por cima, mas também não vem muito bem, né? Não vem muito bem. Tá por cima, mas tá esquisito, né? E tá esquisito. Então a gente não viu o Vasco assim, o Vasco quando vencia em casa, apertado, e fora de casa contra o Atlético Mineiro, nem pensar, né? Ninguém apostaria nisso. Ninguém. Pouca gente. Quem apostou... É só o mais fanático dos vascaínos, né? O cara que analisa futebol não esperaria por isso, né? Mas tirando esse resultado, nada muito fora. A gente comentou também do Fluminense que podia ser uma bela surpresa, no sentido assim, de disputar o time, realmente vai disputar o time, porque a gente vê, até pelo primeiro jogo, mas foi uma decepção um pouco o América no primeiro jogo, né? Mas o América é um time que vai ficar meio nessa, né? Sim, ele vai ficar mais pelo que tinha feito. Não vai ser um time que vai brigar por grandes coisas. Então o América vai ser esse time que vai perder em casa, vai empatar heroicamente no final de alguns jogos. O América, eu não coloquei como, mas ele é um candidato a brigar lá embaixo, né? Acho que é metade da tabela. Metade para baixo, mas sabe que... Metade para baixo. Mas num campeonato que eu acho que vai ser bem equilibrado, metade para baixo talvez 2 rodadas, uma rodada lá da zona de rebaixamento. Sim, então, porque isso aí, até porque ele não tem aquela torcida que possa fazer a diferença, né? Não tem. Então, assim, outro que o Palmeiras fez o dever de casa. Fez o dever de casa. O Flamengo fez o dever de casa. Flamengo, né? Bater as expectativas. O Botafogo venceu o São Paulo. São Paulo a gente não sabe, né, para onde vai, para onde vem. São Paulo a gente até comentou que pode ser um dos grandes que vai brigar lá embaixo. Né, por toda uma questão que a gente já comentou no outro vídeo. Inclusive, estava lendo ainda, assiste o outro vídeo ali, a gente faz uma live falando de tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai fazer um vídeo mais curto, né, bem mais curto. Né? Atlético Paranaense, né, também. Fez o dever de casa, como sempre, né? Mostrando que o Furacão, na Arena da Baixada, é quase insuperável. É insuperável, não tem pra louco. É muito poucos times que vão lá e vencem ele. E ainda mais contra um time que, na minha opinião, não vai brigar por nada. Desculpa, com todo respeito ao Goiás, mas o Goiás é um time que vai ficar meio que no nível América Mineiro. Se não abrir o olho, pode dar tchau. Nós falamos também, falamos dos 4 que tu botou de ser rebaixado. Vamos relembrar os 4 que tu falou e os 4 que eu falei? Tá. Eu falei Curitiba. Perdeu. Falei Goiás, perdeu. E falei o outro era... Cruzeiro, eu tinha no Cruzeiro, mas tem um outro que eu botei antes. Goiás, Curitiba e Cuiabá. Os 3 que eu botei, eu acho que tu botou esses 3. Só trocamos Santos e Cruzeiro. Eu falo que o Cruzeiro cai e o Odair... Santos. A gente quer lembrar, a gente não é que fala que a gente quer que caia também. Até porque eu simpatizo tanto com o Cruzeiro quanto o Santos. Bem lembrado. Se fosse por torcida, eu não gostaria nunca que o Santos e o Cruzeiro... Eu também. É porque a gente acha pela condição do time hoje. Então, assim, e eu até me surpreendi um pouco dos 4 que eu botei, os 3 perderam. Os 4 perderam. Sim. Os 4 perderam, na verdade. Os 4 perderam. Mas o Cruzeiro até me surpreendeu assistindo hoje contra o Corinthians. Mas por que eu digo que o Cruzeiro pode cair?
Porque até não jogou mal, e até em certos momentos da partida jogou melhor que o Corinthians. Teve o meio-campo envolveu um pouco o Corinthians, mas não chegou à frente para marcar o gol. E o que aconteceu? O Corinthians deu 2 escapadas e matou o jogo e venceu. Ali que o Cruzeiro pode pecar também, porque jogou bem, mas perdeu. O Santos a mesma coisa, não jogou mal contra o Grêmio. Geralmente time rebaixado tem essa, né? Joga bem e perde, joga bem e perde, até que começa só a perder e para de jogar bem. Né? O outro exemplo foi o Santos, que tu botou o Santos. O Santos não jogou bem, mas também não jogou mal contra o Grêmio, né? Tu concorda? Não. Sobre o jogo do Grêmio e do Santos, que acabou agora, faz 3 minutos que acabou o jogo. O que acontece? Não foi um grande jogo, o Grêmio não jogou lá essas coisas. Aliás, teve momentos em que eu estava falando para o Kleber aqui, o Santos vai empatar, teve defesa do Adriel. Mas sem qualidade o Santos. Teve Kahneman meio atabalhoado em algumas jogadas. Teve meio de campo do Grêmio que não estava marcando, porque não tinha quem marcasse ali. Depois o Renato botou o Darlan para tentar, aproveitando, né, uma lesão do Vila Sante. Mas o Santos, em alguns momentos, daquele jeito meio sem qualidade, meio que empurrando do jeito que foi, levou perigo. Então o Santos é um time que, se fosse ver pelo jogo de hoje, não é um time que jogou para cair, sabe? Mas é que... É o conjunto da obra, né? Que faz o campeão sai pelo conjunto da obra. Isso. E os rebaixados também saem pelo conjunto da obra. O Campeonato Brasileiro é uma maratona, né? São 38 rodadas, então tu tem que pontuar sempre que tu pode. E hoje, por exemplo, é o típico exemplo. O Santos teve um jogo que o Grêmio teve até pênalti perdido pelo Soares. O Santos poderia ter aproveitado aquele momento em que ele jogou mais perto do gol do Grêmio do que o Grêmio do gol do Santos para fazer gol. Não fez. Aí perdeu 3 pontos. Deixou de ganhar pelo menos 1 ponto. Isso vai fazendo falta na frente. Lembra lá na frente que fala, se tivesse vencido aquele jogo, se tivesse empatado aquele jogo. O Grêmio é próprio exemplo no último rebaixamento, né? Quando tinha o Thiago Nunes, nas primeiras 8 rodadas, fez 2 pontos. Ou 10 rodadas, 8 ou 10. 8 rodadas fez 2 pontos. E se você for ver na projeção daquele campeonato que o Grêmio caiu, o Grêmio se rebaixou nessas 8 primeiras rodadas. Não foram da nona em diante, porque o Grêmio fez pontos depois, né? O desempenho percentualmente do Grêmio depois foi ruim, mas não para cair. Isso. Falando em bom resultado, empatar com Fortaleza lá para Gaúchos é ruim ou bom, Odeio? Olhando de fora, assim, é bom. Porque o Fortaleza é um time organizado. Tu falou isso no vídeo de hoje. Sim. Assistam o vídeo da análise do jogo do Kleber. Mas pincelando, o Fortaleza é um time organizado. Bom técnico. É um time que tem um bom técnico. É um time que, na nossa opinião, vai ficar na primeira página da tabela. Entre os 12 ali, né? 10, 12. Entre os 12, mas eu acho que vai ficar entre os 10. É uma opinião, uma previsão, baseado no que eu observo. O único que não foi boa do jogo do Inter foi ter saído na frente e levado o gol 1 minuto depois, 2 minutos depois, logo em seguida. Uma falha de Jones. O John meio Kahneman, assim, perdido. Assim, se perdeu. Então, o que eu quero dizer é que não foi ruim, mas, assim, se tu for olhar, o Inter fazendo o dever de casa no Beira-Rio e conseguindo empatar com alguns times que vão tirar pontos de outros times grandes lá, porque o Fortaleza vai ganhar de time grande lá. Vai ganhar, eventualmente, de um Fluminense, de um Flamengo, de um São Paulo, Corinthians. De repente vai conseguir encrespar lá com o Palmeiras. Então, desse ponto de vista, não foi ruim. Não foi ruim. E até mesmo assim, eu já fiz no outro vídeo, não é esse o nosso assunto no vídeo, mas o Inter, em relação a ele mesmo, melhorou, tá? É verdade. Melhorou. Então, assim, a gente não conseguiu ganhar do Caxias, a gente não conseguiu ganhar de outros times de Ipiranga. E a gente foi lá e empatou com o Fortaleza, é um ponto muito valioso, apesar que o Modaí falou, saiu ganhando e podia ter tido aquela malandragem, aquela segurada para ter ganhado o jogo. Mas deu, tá bom, tá ótimo. Se for olhar só a tabela, tá ok. Agora, se for olhar o contexto do jogo, fica aquela coisinha de... Podia ter sido mais. Podia ter vindo com 3 pontos. Mas, né? Começou o Brasileirão. Não vai, só finalizando, não vai ser por causa desse jogo que o Inter vai... ou vai cair ou vai ser campeão. Não é por empatar fora com o Fortaleza. Não é por isso. O que vale mais é porque, assim, que a gente falou, muitos times vão lá e vão se complicar. Ou vão empatar ou vão perder. Entendeu? Exatamente. Claro, vai ter time que vai lá ganhar, claro, com certeza. O que prejudica, sim, é em casa empatar com o Fortaleza. Isso. Aí não pode. Aí é ruim. Isso aí. Então, acho que tá feita a nossa primeira lá, do primeiro Brasileirão do Atá.
Primeira Que vai rodada. ser muitos, eu acho que vai ser, acho que eternamente agora, até nós, né? Vai acabar o Campeonato Brasileiro, vai ser extinta a CBF, vai vir um apocalipse zumbi e a gente vai estar aqui falando E a sobre gente vai estar futebol. aqui, Vai a gente vai lembrando, num bunker aqui escondido assim. Que legal, vai ser É legal. isso aí. Isso aí, pessoal. Então, ficamos aí. Se inscreve no canal, E dá um like. dá like E pra nós. compartilha, tá? Compartilha, comente também se vocês Comente. concordam com nós. Xinga Se nós. teve né? algum jogo que chamou a atenção de vocês, que saiu do padrão, um Fluminense, fez 3-0, o Flamengo que vinha de derrotas Isso. feias e ganhou do Gabigol Curitiba. fez gol depois de Mas o 3 Curitiba- anos, mais ou menos, fez O gol. Curitiba, nós estávamos comentando, né? O Curitiba dá passos, já começa, a primeira rodada você já começa a ver, né, cara? Tu aí que é torcedor do Curitiba, eu vi lances. Do Coxa Branca aí. Vi lances aí que já me preocuparam, viu? Bem típico de time que tá pra cair. Primeira rodada. Primeira rodada. Mas não fiquem bravos com nós, se inscrevam. Não.